Boa tarde ou boa noite a todos. Estou com Dom Bertrand de Orleans e Bragança, Sua Alteza Imperial e Real, aqui na Casa Imperial em São Paulo, para esta primeira live sobre a Jornada dos Príncipes. Suas palavras iniciais, Dom Bertrand. Uma saudação. Uma saudação para todos que estão assistindo essa live. Começando por saudar o meu amigo Malcolm Forrest, já de um bom número de anos, e felicito pela iniciativa exatamente da Jornada dos Príncipes, a organização desse evento que vai durar todo esse ano e o ano que vem, até o dia 7 de setembro, no qual nós brasileiros vamos reviver a epopeia da independência. Muito bom, muito obrigado, Dom Bertrand. Podemos sentar, por favor, Alteza? O foco desta live é Pindamonhangaba, Dom Bertrand. Sim. Que vai ter uma história muito bonita na independência do Brasil, na jornada de Dom Pedro I. Formou-se a Guarda de Honra. A Guarda do Honra. Imperador. Guarda do Imperador, exatamente. Naquele tempo chamava Guarda do Príncipe, né? Sim, ainda não era o Imperador, né? Ainda não era Imperador. Mas já estava a caminho de São Paulo, né? Já. E hoje, inclusive, Dom Bertrand, dia 2 de setembro, marca os 199 anos da assinatura da ata, né, do decreto do Conselho de Ministros. Né? Se pudesse falar um pouquinho sobre isso, Dom Bertrand. Algo que poucos brasileiros sabem, mas quem juridicamente assinou a ata da reunião do Conselho de Estado em que se decidiu a independência do Brasil, junto com o José Bonifácio e vários outros conselheiros, foi Dona Leopoldina. Sim. E ela estava na chefia de Estado, porque quando Dom Pedro viajara para o sul, para São Paulo, ele havia deixado sua esposa como regente. Quem estava no governo, quem coordenava as reuniões, etc., era Dona Leopoldina. Perfeito. E nesse dia 2 de setembro, Dom Bertrand, do ano de 1972, ou seja, no Sesc Centenário da Independência, Pindamonhangaba recebeu com muita honra, com muita pompa, os restos mortais de Dom Pedro I, em cima de um tanque, inclusive o esquife veio em cima de um tanque. O senhor se recorda desse momento? Não desse momento em Pindamonhangaba. Eu sei que passou por Pindamonhangaba, passou por Vale do Paraíba, mas eu recordo da chegada dos restos mortais de Dom Pedro I em São Paulo, e depois quando foram levados ao mausoléu do Ipiranga. Perfeito. Na cripta do Ipiranga. Muito bem. Eu vou pedir agora a palavra ao Marcos Ivan, Dom Bertrand, que é o nosso jornalista, nosso amigo de Pindamonhangaba, que está também com a senhora Beth Guimarães, que é historiadora e escritora. Né? Então, para o seu boa tarde, Marcos, por favor, a palavra é sua. Boa tarde, Dom Bertrand, Sua Alteza Imperial e Real. Boa tarde, Malcolm Forrest. Boa tarde a todos que estão conosco aqui. É com muita honra, com muito orgulho que nós nos integramos a essa força-tarefa da Jornada dos Príncipes, e quero agradecer àqueles que, num primeiro momento, já deram o crédito necessário para esse nosso trabalho voluntário, e que todos que estão aqui sejam abençoados. E eu me orgulho de estar em companhia de pessoas tão ilustres, tão nobres e também preocupadas com a manutenção da história verdadeira do nosso país, das efemérides que marcam essa história, que nós possamos transmitir para os nossos herdeiros. Sejam todos bem-vindos ao nosso trabalho e que Deus nos abençoe. Então, Dom Bertrand agradeceu, né, as palavras gentis do Marcos Ivan, do Canal 39, e eu quero só dizer algumas palavras agora sobre a Jornada dos Príncipes. Né? Esse é um programa que começou já em 2018, e nós planejamos fazer esse trabalho de revisitar as cidades do Vale do Paraíba, que foram parte do trajeto de Dom Pedro I, saindo do Rio de Janeiro em 14 de agosto de 1822, Santa Cruz. Né? Hoje, inclusive, há um quartel militar lá. Mas, então, dentre essas cidades consta Pindamonhangaba, com um pouso importante, Guaratinguetá e outras cidades do Vale do Paraíba. Né? Então, o que nós vamos fazer é a visita presencial com Dom Bertrand em algumas dessas cidades, se não todas, né? A ideia é fazer em todas, mas vamos ver o que a pandemia nos deixa fazer nesse país, nesse mundo, né?
E muito bem. Então, em rápidas palavras, a Jornada dos Príncipes é essa forma festiva de se chegar às cidades do Vale do Paraíba, onde Dom Pedro I passou, e como nós já vimos, a independência não foi só dele, foi de todos os brasileiros, mas com a presença e a participação da princesa regente, na época, da Leopoldina, né, que fez muito pelo Brasil também, muito pelo Brasil. Então, por isso que nós chamamos de Jornada dos Príncipes, porque foram dois príncipes, assim, os principais artífices, líderes da independência, e nós acabamos de receber aqui a visita, Dom Bertrand recebeu aqui na Casa Imperial, do Major Felipe Garcia, do CPOR de São Paulo, e ele trouxe um convite para a inauguração de uma estátua de José Bonifácio de Andrade e Silva, considerado patriarca da independência. De fato, foi. Há um aspecto muito interessante que não se comenta no livro de história, ou se comenta pouco, que explica a nossa história. Sim. A nossa independência foi muito mais uma emancipação do que uma guerra sangrenta. Foi pacífica, e graças a isso, que é uma emancipação de um filho ao conselho paterno. E vamos ver primeiro uma palavra sobre o papel do José Bonifácio nisso. José Bonifácio é um grande homem. Sim. E ele passou todo o período da Revolução Francesa na Europa. E viu as consequências da Revolução Francesa. E ele é que chegou com conspiração. Pelo contrário, ele havia feito estudos em que se sugeria a formação de uma comunidade de nações lusas, de língua lusa, englobando Portugal, Algarve, Brasil, Angola, Moçambique, a parte da Índia portuguesa, Macau, até o Timor-Leste. Um imenso império, abrangendo quase todo mundo. Com a comunidade britânica, com uma autonomia gradativa em função da evolução da história. Isso explica toda a ação de Dom João VI aqui no Brasil. Em primeiro lugar, os livros de história modernos apresentam Dom João VI como tendo fugido de Portugal. Não foi isso. Foi uma retirada estratégica brilhante, porque eles não tinham possibilidade, pequenino de Portugal não tinha possibilidade de resistir às tropas da coalizão europeia feita por Napoleão, que havia invadido a Península Ibérica, invadido a Espanha e avançava em direção a Lisboa. Ele via que estavam, chegariam até Lisboa. E ele preparou secretamente, e ele foi equilibrando a política de Portugal com a Inglaterra e a França para ganhar tempo. Perfeito. Quando as tropas napoleônicas já estavam em Portugal, ele embarcou, trazendo cerca de 3.500 pessoas. Não foi muito mais do que isso. Há um livro muito preciso a respeito de quantas pessoas vieram com ele. Veio para o Brasil e deixou Napoleão a ver navios. Daí vem a expressão, quando o general Junot chegou às colinas circundando Lisboa, viu ao largo as naus que para cá vinham. E ficou a ver navios. Daí vem a expressão que só isso no Brasil, deixar a pessoa ver navios. Deixou Napoleão ver navios. Napoleão odiava Dom João VI. Ele foi o único rei que me enganou. Aos outros, ele venceu no campo de batalha e submetia ao seu serviço. Napoleão não. Dom João VI não. Ele veio para o Brasil. Aqui chegando e tomando conhecimento desse estudo de José Bonifácio, ele estabeleceu a capital no Rio de Janeiro e queria, de fato, manter o Brasil unido a Portugal e a capital no Brasil. Isso implica ele ter criado a Academia Militar, a Escola Naval. Ele nunca criaria uma Escola Naval, uma Academia Militar, se ele quisesse manter o Brasil submisso a Portugal. Ele lançou todos os fundamentos da nacionalidade. A Biblioteca Pública Nacional, o Banco do Brasil, o Jardim Botânico, a primeira escola de construção navais, o Arsenal da Marinha, todos os fundamentos da nossa nacionalidade foi criado por Dom João VI. Euclides da Cunha, que era republicano, diz no seu livro da Independência da República, textualmente, que nunca na história do Brasil sentiu ação benéfica do governo central com tanta intensidade quanto no período de Dom João VI. Napoleão foi derrotado em 1814. Dom João VI só voltou a Portugal em 1821.
forçado para a Revolução Liberal no Porto. Mas ele não queria voltar, ele gostava mais do Brasil que de Portugal. E deixou seu filho, o príncipe regente, como regente, como o herdeiro do trono. Uhum. E ainda deu um conselho. Meu filho considera que o futuro não está na velha Europa. Malcolm, a conexão está muito ruim. A conexão está. Não, Tem não tá tem outra coisa. Parece que tem alguém falando ou uma televisão ligada, alguma coisa. Não, tá ligado aí. Não é aqui, não é aqui. Não, mas não é esse o problema. O problema não é esse. O problema é que a fala dele está picotando. Vocês perceberam? A Beth percebeu isso? Não, aqui para mim está normal a fala dele. Tem alguma criança, alguém falando junto. É algum microfone que está Ok, então pode prosseguir, por favor. Tá bom. Então, mas Dom Bertrand já explicou aqui, muito sabiamente, Dom Bertrand, A ação de Dom João VI. a ação de Dom João VI, que previa, assim, então, a sede do Império Português, digamos assim, era Brasil. Era Brasil. O Brasil foi levado ao Reino Unido, Dom João VI foi coroado como rei de Portugal, Brasil e Algarve, no Rio de Janeiro, uma coroa, aliás, feita por ourives brasileiros. Sim. O português tem de ascendência portuguesa, mas feita aqui no Brasil, e até hoje teria coroa de Portugal. Tá. Está lá em Lisboa. Tá. Mas a sabedoria de Dom João VI foi deixar seu filho como regente. E dar esse último conselho: meu filho, o futuro não está na velha canção da Europa. Põe esta coroa em tua cabeça antes que uma aventura eu faça. Certo. Com isso, nós garantimos nossa unidade territorial, política, social, psicológica admirável e invejada por nossos vizinhos. E nós herdamos um país fabuloso. O Brasil é o quinto maior país do mundo. Mas nenhum país do mundo tem o potencial que nós temos. Nós temos a maior área cultivável do mundo. Nós temos todos os minerais. Nós temos o melhor clima do mundo, porque não temos nem os frios glaciais, nem os calores do deserto, nem os calores da Europa ainda no verão. Sim. Nosso clima é ameno. E é muito propício para a agricultura. Hoje, se nós não tivéssemos agricultura, o agronegócio, a agricultura e a pecuária, o que seria o Brasil hoje? Nós atravessamos a crise do Lehman Brothers. Foi mundial. Não tivemos problema. O Brasil foi saqueado recentemente. Não tivemos maiores problemas. Agora vem a Covid. O mundo inteiro sofrendo. No Brasil não houve fome, não houve problema. Pelo contrário, graças à produção agrícola, graças à Embrapa, hoje o alimento chega à mesa do pobre 50% que era 20, 30 anos atrás. E nós, hoje, o Brasil, para ver o que é o potencial, explorando cerca de 6% do seu território para a agricultura, mais um outro tanto, um pouco mais, infelizmente, para a pecuária. Hoje, o Brasil, segundo dados da Embrapa, nós alimentamos 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. Que coisa. Alimentamos a população do Brasil e mais 1 milhão e 250 mil pessoas. Mais uma população da Índia, enfim. É admirável. E a visão que teve o rei Dom João VI, dos portugueses, né, de fazer isso tudo. Sim, e a continuidade. Mas tudo começa, creio eu, Dom Bertrand, antes com a fundação de Portugal, com Afonso Henriques. Sim, né? Dom Afonso Henriques, fundação de Portugal. Depois a própria independência de Portugal. Dom Afonso Henriques. Depois as navegações. Depois o grande rei em Portugal foi Dom João I. Foi a geração da Escola de Sagres. A partir de onde saíram navegações. Sim. Então, é um motivo de muito orgulho, muito orgulho saber toda essa história nossa, né, Dom Bertrand? Nossa, aqui Brasil, Portugal. Nós somos filhos de Portugal, nossa história é a continuação da história de Portugal. Não há uma separação. Sim. É uma continuidade. E a nossa independência foi continuidade. Perfeito. Foi uma emancipação de um filho a conceito paterno. Bom, agora, Dom Bertrand, eu pediria à senhora Beth Guimarães, que está conosco, se ela puder falar um pouquinho sobre Pindamonhangaba. Beth, você pode contar um pouquinho sobre os 11 de Pinda, o que foram esses homens, o que é isso na história do Brasil? Primeiramente, boa tarde. Para mim é uma honra muito grande estar aí com vocês, conhecendo Vossa Alteza, conhecendo todos vocês aí de São Paulo, né, que estão aí seguindo a gente.
Pindamonhangaba é uma cidade maravilhosa, porque ela tem participado, não só participou desse evento, mas ela participou de outros eventos de impacto assim, nacional. Mas, para nós, é motivo de orgulho, de honra, que os nossos antepassados, né, filhos de Pindamonhangaba, em número de 17, na verdade, 10 acompanharam Dom Pedro, quando passou aqui em Pindamonhangaba, dia 22 de agosto, de 21 para 22 de agosto. E nessa ida até São Paulo, né, depois participando do Grito do Ipiranga, lá em São Paulo, no dia 7 de setembro, realmente é algo que nos comove, algo que nos emociona, principalmente nessa época, né? E o que eu posso dizer para vocês é que, infelizmente, a história de Pindamonhangaba, dos seus filhos ilustres, não é contada, não é estudada como deveria ser aqui na nossa cidade. Então, desde o ano passado, quando eu publiquei o meu livro sobre a guarda, e por sinal eu preciso ainda fazer algumas alterações, colocar algumas coisas mais que eu encontrei, era com esse objetivo de que a gente pudesse agora, nas comemorações do bicentenário, nós pudéssemos realmente conhecer essa história, ensinar para as nossas crianças, para que nunca ninguém se esqueça de que nós temos esse orgulho de ter participado desse momento tão importante para o Brasil, que foi a independência. Então, esses 10 que estiveram lá, a sorte que nós tivemos pessoas que escreveram sobre isso. O que eu posso dizer para vocês é que Dom Pedro gostou muito dos pindamonhangabenses, ele fez uma amizade com os pindamonhangabenses, né? Então, nos relatos que eles contam dessa viagem aqui de Pindamonhangaba até São Paulo, houve um laço muito fraterno com o príncipe, né? Então, isso para nós é motivo de muita honra, muito orgulho, e nós vamos fazer essa festa para que todo mundo fique sabendo realmente o valor desse evento. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu gostei muito de sua descrição, seu papel de Pindamonhangaba, nossa independência. De fato, Pindas foi uma etapa fundamental nessa jornada. Demais. Eu já estive em Pindamonhangaba algumas vezes, há muitos anos atrás. Bom, passo a vez quando foi para o Rio, mas em Pinda eu estive já várias vezes, mas não faz já uns 15 ou 20 anos que eu não vou a Pinda. Mas, talvez você tenha estado recentemente para ver um parque também. Um parque. Mas é uma cidade muito simpática. O tamanho hoje cresceu bastante, mas realmente Pinda, quando era pequeno, menor, há 20, 30, 40 anos atrás, eu fui inclusive com meu pai, por ocasião dos festejos das 1972, por Pinda. Depois também, Dom Bertrand, por ocasião do plebiscito, Vossa Alteza esteve lá na casa de um amigo nosso, do Adelso. Ana Maria. Exatamente. Esteve hospedado lá, não é? E Beth, quais são o que existe ainda em Pinda, além da capela da igreja de São José, da Vila Real de Nossa Senhora da Conceição, né, de Pindamonhangaba, o que há ainda de edifícios, de patrimônio edificado, digamos assim, da época do Império, da época da regência, da independência, né? Então, é muito pouca coisa, mas, assim, quando a comemoração do centenário, né, em 1922, a prefeitura fez ali na nossa praça um obelisco, inclusive retratando, né, todo ano a nossa independência começa ali, as nossas festas da independência começam ali. Toda vez que tem algum evento cívico, nós sempre cantamos o hino nacional, o hino de Pindamonhangaba, ali no obelisco, que foi homenagem aos participantes, né, a essa guarda imperial. Aliás, eu queria perguntar para o Dom Bertrand se é certo a gente falar guarda imperial, se ele ainda não era imperador, como o senhor disse aí,
ou é guarda de honra de Dom Pedro? Como É que a guarda de gente... honra, exatamente. A guarda de honra do príncipe. Guarda de honra, né? Do príncipe regente. Porque Isso, a guarda de imperial, honra. ele não era ainda imperador, não é isso? E até famílias importantes de Pinda faziam parte da guarda de honra, os Godoy, etc. Godoy, o Marcondes também, né? Coronel Coronel várias Marcondes. famílias. Então, e nós Você... estamos aqui também, nós estamos aqui em Pinda, né? Ansiosos para que a nossa igreja de São José, onde a guarda imperial foi, alguns elementos da guarda imperial e da família Godoy foram sepultados, né? Que ela seja restaurada para que a gente possa, no bicentenário, poder realmente fazer uma festa completa. E eu espero que a gente consiga. Isso é muito importante. Beth, você publicou alguns livros sobre Pindamonhangaba. Você publicou um livro sobre a guarda de honra também? Sim, vou pegar para vocês, espera aí. Tá bom. Enquanto aguardamos, Marcos, depois você, por favor, nos conte como está a igreja hoje, a igreja de São José, né, onde estão lá os restos mortais, há um panteão, né? Mas a Beth já está voltando com o livro aqui. Então, esse livro aqui, eu até coloquei aqui a igreja de São José, não sei se está para ver, na capa do livro. Dá para colocar em foco em tela grande? A gente não está vendo muito bem. Eu acho que ele tem lá, o Marcos, ele tem já também a imagem desses livros. Agora sim, agora sim. Como é que chama-se? Então, esse livro eu coloquei Romanceiro da Independência. Porque como a nossa escritora a Cecília Meirelles tinha feito o Romanceiro da Inconfidência, né? Eu resolvi fazer um romanceiro no sentido de contar a história pela visão de um dos guardas, de um dos elementos da guarda, que era o Adriano, que foi o primeiro da nossa lista aqui em Pindamonhangaba. Então, assim, eu tentei passar para ele a emoção que eu imaginei que ele estaria sentindo de estar esperando o príncipe que tinha saído do Rio de Janeiro e que eles sabiam que ia passar em Pindamonhangaba. Então, ele levanta cedo, né? Já vai procurar cuidar do cavalo, já vai colocar roupa, a família já está toda à volta dele, os colegas já estão todos animados, porque o príncipe está chegando e ele vai fazer parte da guarda. Então, eu queria passar essa emoção, né? Que ele que eu imagino que ele deve ter sentido, e a emoção que a cidade toda deve ter sentido com a vinda do príncipe, Dom Pedro, aqui para a nossa cidade. Então, por isso que eu escrevi em forma de romance, apesar que o romance não quer dizer isso, mas eu quis fazer essa mistura. Daí eu dei alguns dados biográficos dos guardas, né? Dos participantes, tudo em cima de coisa que eu tinha lido, até uma carta que eu acho muito interessante. Eu falei que eu vou mandar o livro para você, que o Ataíde Marcondes, que é o nosso grande historiador aqui, conta, assim, de coisa que aconteceu com o príncipe durante o caminho, né? Ele passou mal, talvez pela comida que ele comeu, alguma coisa. Então, conta, assim, do carinho que eles tiveram de cuidar do príncipe para ele se sentir melhor, entendeu? Então, é muito bacana. É muito interessante. São pormenores da estada de Dom Pedro, né? É muito interessante isso. Ficou mais assim, não sei explicar, não é um livro, por isso que eu falo, não sou historiadora, na verdade sou uma contadora de história, eu resolvi colocar assim, a minha emoção também no contar essa história. Muito bom. Muito interessante a história, e essas histórias são fundamentais. O que os franceses chamam são pequenos fatos que ilustram a história, que iluminam a história. Os franceses chamam de petite histoire, são os pequenos fatos que justificam todos os acontecimentos. Isso. E também, Dom Beltrán, eu trabalhei 20 anos na Unesp de Guaratinguetá, né? Eu era professora lá de literatura e língua portuguesa.
Então, eu tinha ônibus à minha disposição para ir todo ano fazer esse caminho de Dom Pedro até Bananal, porque daí já entrava no Rio de Janeiro, a gente tinha que voltar, né? Então, eu fiz questão de colocar também, porque como Dom Pedro foi ficando em alguns lugares, né? Inclusive até lá na Fazenda Pau d'Alho, né? A gente passava por lá e o pessoal dizia, ó, Dom Pedro tomou sopa aqui. Então, eu fiz questão de contar que ele, então, aprovou a sopa. Não sei se é verdade. Por isso que eu falo, é mais um romance mesmo, né? É mais um Mas que romance, eu acho que os alunos guardariam melhor, né? Sim, sem dúvidas. E é uma festa. É bom para lembrar da história, né? Essa pequena história. Né? Muito bem, Beth. Está ótimo. Olha, parabéns a você por essa iniciativa, né? Que não é uma iniciativa, é uma jornada também escrever um livro, né? Sim, de anos, inclusive. Parabéns pelo registro que nós temos, o que você tem e nos mostra. Né? Então, agradeço a você. Quero agradecer também ao Marcos, e vamos passar a palavra para ele também, ao Marcos Ivan, ao José Jantalha, nosso querido jornalista, que está no trabalho técnico, a Marli Rodrigues e a Carol, que estão conosco. E, Marcos, então, você pode falar um pouquinho do estado hoje, da igreja? Eu sei que a Beth também é profunda conhecedora, mas vamos ouvir um pouquinho sobre a situação da igreja e o que pode ser feito por ela. Eu me refiro à igreja de São José, onde estão enterrados, né, sepultados alguns da Guarda de Honra, né? Pois não. Inicialmente, só uma dica. A Beth tem aí praticamente um pré-roteiro de um filme, O Romanceiro da Independência. Fica a dica. A Igreja São José da Vila Real de Nossa Senhora da Conceição de Pindamonhangaba, hoje, ela está interditada para acesso público. Somente com autorizações especiais é possível adentrá-la. Ela está devidamente cercada por um alambrado. Externamente, ela está pichada por ato de vandalismo. Infelizmente, isso não é um fato único no nosso país. E no interior dela, pela última vez que nós pudemos visitá-la, ela apresentava assim, bastante um processo de deterioração em função de ações por conta da chuva. O que aconteceu? As paredes de taipa de pilão começaram a sofrer o impacto da umidade. Pelo menos há uns 15 anos passados, se não me falha a memória, houve um movimento para se desenvolver um processo de captação de recursos para que ela fosse restaurada. Infelizmente, esse processo, cujo orçamento estava por volta de 6 milhões de reais, desaguou no nada em função da classificação da empresa que foi conveniada para a captação de recursos, não está capacitada ou habilitada para recuperar patrimônios, e sim simplesmente captar patrocínios ou investimentos na área cultural, talvez de algum livro, algum lançamento musical ou alguma peça teatral. Não sei detalhes. Não propriamente uma restauração, né? Ou edificação. Nesse que aconteceu, houve até um cidadão de Pindamonhangaba que entrou com uma ação civil contra a administração e foi envolvida a Mitra Diocesana de Taubaté, que é responsável por essa igreja. E a última informação que nós temos é que foi determinada a instalação de um processo licitatório para que, por meio dele, se fizessem reparos emergenciais para evitar a infiltração de águas da chuva. Mas a restauração completa de todas as instalações da igreja ainda está num processo bastante remoto, pelo menos daquilo que nós sabemos, mas que não é divulgado. Sim. Marcos, então, isso eu entendo bem o que aconteceu, tem toda uma burocracia envolvida e inadequação de uma coisa, de outra, vários atores, né, como a Mitra, como a prefeitura, a propriedade particular, enfim, tudo isso entra nesse jogo. Mas hoje, o que nós podemos fazer aí? Nós até conversamos já de um abaixo-assinado, alguma coisa nesse sentido, né? Sim. Como é que está isso? Já foi nós já deflagramos um abaixo-assinado virtual e ele já tem algumas participações.
Nós até gostaríamos de contar com o apoio de Dom Bertrand para que ele também tivesse uma participação nesse abaixo-assinado, pelo restauro, aliás, inicialmente pelo tombamento junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, de todas as dependências da Igreja São José, e também nós concorrendo para que ele, por meio desse tombamento, nós consigamos também recursos para que a igreja toda seja restaurada, porque faz parte de um importante capítulo da história do Brasil. E você me mandou uma notícia, se não me engano, de uma iniciativa do governo federal de assumir alguns patrimônios desse naipe, dessa natureza, como essa nossa igreja de São José, que é uma parte muito importante da independência do Brasil, né? Você pode dizer alguma coisa rapidamente sobre isso? Isso. A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados aprovou o estabelecimento de diretrizes para que o poder público receba, em forma de doação, imóveis considerados patrimônio histórico de qualquer local das cidades brasileiras. Então, já passou pela Comissão de Cultura, deverá passar pelas outras comissões da Câmara dos Deputados, e eu acredito que não será impedimento para que seja aprovada essa lista de diretrizes que credenciam o governo federal a receber em forma de doação. Perfeito. Então, muito bom. Então, Dom Bertrand, a população e as pessoas estão se mobilizando, né? Muito bom. E precisamos dar um apoio aí e tentar agilizar tudo isso, né? Perfeito. Muito bem. Quem sabe, quando formos a Lorena, passamos rapidamente por Pinda. Fazer uma o programa está muito cheio. Exatamente. A ideia, a Lorena já tem um agendamento, o Dom Bertrand, dia 22, 28, né? 28? Não, 25. 25. 25, pelo menos, 25. Então, e a ideia está sendo se marcar com o prefeito, com o secretário de Cultura de Pindamonhangaba, né? Talvez nessa viagem, o senhor Luiz Augusto Franco também é o secretário de Sua Alteza, ele se propõe a fazer as viagens, enviar ofícios às prefeituras, todas as prefeituras do Vale do Paraíba, que por onde passou Dom Pedro I, né, na ocasião, podem ser visitadas. Então, a gente conta com a ajuda de vocês aí localmente, né, nesse intuito. E eu sei que há pessoas... Eu estou estranhando que não há mais pessoas na sala. Será que houve algum problema, José Jantalha, o Marcos? A tela registra a presença do Alexandre, que é subsecretário do gabinete do prefeito e responsável pela área de imprensa. Só não está com a imagem. Talvez ele tenha a câmera dele fechada. Se puder abrir. Boa tarde, Pior, seja boa tarde, Marcos. Boa tarde. Ô, Malcolm, boa tarde. Oi, Alexandre. Boa tarde. Vossa Alteza, Dom Bertrand, professora Beth Guimarães. É um prazer. Muito feliz, estou acompanhando, estou no evento da Secretaria de Esportes e por isso eu estou com a tela fechada aqui, mas eu gostaria de dizer que acompanhei atentamente todas as explanações sua, Malcolm, Vossa Alteza também, a história sendo retratada, também da professora Beth Guimarães, que é uma incentivadora da nossa cultura e também da história do resgate para as futuras gerações de Pindamonhangaba, e também o Marcos, que é um jornalista que também tem trabalhado nessa vertente. Realmente é um motivo de muita alegria Pindamonhangaba participar desta iniciativa, desse movimento do bicentenário da independência. No próximo dia 7 de setembro, nós faremos aqui o lançamento das nossas atividades, que ainda estão sendo desenhadas, mas, de qualquer forma, nós queremos, Simão, registrar aqui ainda em breve a presença de vocês para incrementar as nossas ações, as nossas atividades comemorativas à independência do Brasil, esse ano 199 e o ano que vem o bicentenário, e nós temos aí realizado as primeiras reuniões para traçar uma série de iniciativas e de eventos que possam fazer essas comemorações.
A respeito da Igreja São José, o Marcos foi bem feliz aí na fala, ele relatou com bastante fidelidade os acontecimentos, não está sendo esquecido esta pauta pela Prefeitura de Pindamonhangaba, no sentido de que a Prefeitura ainda não poderia agir, porque a igreja estava sendo discutida a titularidade dela, se era da Mitra, se a Prefeitura poderia fazer alguma intervenção, com a decisão judicial de que a Prefeitura é corresponsável pela obras emergenciais na igreja, a Prefeitura já abriu a licitação, por 3 tentativas, infelizmente, foi fracassada, estamos agora readequando os valores para que possamos reabrir a licitação e fazer esses reparos emergenciais para socorrer a nossa Igreja São José. Nós vamos ter aí boas notícias, se Deus quiser, nesse mês de setembro ou ainda em outubro. Mas, por enquanto, nós ficamos aí o compromisso da Prefeitura de Pindamonhangaba empenhada, sim, para que a gente possa resgatar este patrimônio histórico, dar o suporte para a Mitra Diocesana, que é a detentora da posse, né, desta igreja, desse panteão, um panteão que realmente abriga os nossos heróis que acompanharam a guarda de honra. Então, estamos sim trabalhando e vamos agendar, Malco, com você uma agenda para que possamos recebê-lo e incrementar, como eu disse, a participação de vocês da jornada junto com as nossas atividades. O Marco aí tem sido o nosso interlocutor e o nosso secretário de Cultura, o Alcemir, também estamos acompanhando para passo. O prefeito Dr. Israel Domingues, também tenho colocado ele a par dessa situação, ele tem, através do Marcos também, as informações que tem me passado, e estamos todos empenhados para fazer uma ótima programação e comemorar com muita alegria esta data marcante no nosso calendário. Como a professora Beth Guimarães colocou também, a questão de que as nossas gerações possam saber do que está acontecendo. Perfeito. Muito bem. Acho importante reavivar a nossa história, porque, infelizmente, com a República, deformou-se muita história. Procurou-se ridicularizar Dom Pedro II, Dom Pedro I, a mesma Princesa Isabel. Eu vi livro de história na nossa escola, eu tenho até guardado aqui com cuidado, mas dizendo horrores. Princesa Isabel, que era feia como uma pé de alface, que era ranzina, que era beata, que era isso, que era aquilo. E não era, foi uma grande mulher. Se tivesse havido terceiro reinado, a história do Brasil seria diferente. Sim. Mas, então, Alexandre, muito obrigado, viu? Realmente muito boa a sua colocação e nessa matéria toda do bicentenário. E nós estamos às ordens aqui, Dom Bertrand, Casa Imperial, a família Imperial, está disposta a ajudar. Está disposta a ajudar em tudo Eu tenho... de ajudar, estimular esses estudos. Exato. Fazer uma verdadeira festa. Dom Bertrand faz uma palestra, eu falo também, vamos ter músicas. O Marcos me falou que havia congada, havia marujada, havia, enfim, manifestações folclóricas típicas do Vale do Paraíba, folia de reis. Então, isso é nosso programa, reativar festividades que do Brasil. Só um minutinho, só finalizando a nossa participação aqui, eu tenho certeza que a colaboração de vocês vai enriquecer e muito as nossas festividades, as nossas comemorações. A ideia da palestra é uma excelente ideia e nós vamos discutir, sim, com uma reunião presencial aqui, juntamente com o nosso prefeito. Ótimo. Muito bem. Seria então, bom. agradecemos a você, Alexandre. Por favor, envie o abraço de Dom Bertrand, né, ao prefeito. Perfeito. O meu abraço a todos que estão participando nessa reconstrução da nossa história, especialmente os de Pinda e, de uma forma toda particular, aos descendentes da Guarda de Honra. Sim. Com certeza enviaremos. Obrigado. Tá muito bem. Muito bem. Muito gosto em vê-los e espero conhecê-los pessoalmente o quanto antes. Muito bem. Bom, então vamos fechando a nossa live. Eu passo a palavra de novo para a Beth, para seus comentários finais. Beth, a tua imagem está virada. Não sei se você virou a câmera. São coisas da... Não é essa que quer. Tem alguém querendo falar comigo, e aí ele entra, atrapalha tudo.
Bom, Mas Beth, eu gostaria muito de poder conhecer aí onde aí na como é que chama aí, Ana? Onde vocês estão? a Casa Imperial aqui em São Paulo. Casa Imperial. Queria muito Você- conhecer o Dom Beltrán pessoalmente, porque eu queria perguntar umas coisas para ele. Ah, tá. Entendi. Beth, está um pouquinho, está dando um Para eco na enriquecer um transmissão, pouco mais o meu livro. Aí, ó, entrou de novo alguém. mas eu acho que nós entendemos aqui no Bertrand, a historiadora, escritora. Ela diz que não é historiadora, mas é uma verdadeira historiadora. Né? É. Então, Mão sim, cheia, né? eu quero levar um livro para vocês. Quero Ela quer levar fazer um uma livro para visita a Dom você, Bertrand, para vocês conversar sobre lerem, alguns para vocês pormenores. fazerem uma Bem, crítica. esperamos que essa visita seja o quanto antes. Tá. Combine com o Mal, Quero com a levar data, o livro antes de eu fazer o segundo, para vocês fazerem uma crítica aí, dar uma ideia melhor. Eu Tá, acho que vocês olha, vão tá gostar feito. muito. Eu conheço agora. Ótimo. Viu, Beth? Eu Está conheço feito o agora. convite da sua parte, e Dom Bertrand lhe convida também para vir a São Paulo, juntamente com o Marcos, com o Alexandre, fazer uma pequena comitiva, né? E conversar um pouco mais com o Dom Bertrand para saber esses detalhes da história, que é riquíssima, e que Dom Bertrand é profundo conhecedor, até por causa da sua família, né? A sua ascendência. Né? Pois é. Quero muito conhecer aí, tá bom? Conversar com você. Tá bom, ótimo. Ótimo. Bom, Vamos Dom agendar. Bertrand, suas considerações finais. Minhas considerações é exatamente estimulá-los a aprofundar-se na história, mas, sobretudo, iluminando a história com esses pequenos fatos da realidade da história de Pinda. A Guarda de Honra, as repercussões, todo o percurso que fizeram com Dom Pedro II, Dom Pedro I até Santos, depois a volta a São Paulo, procurando a independência, todos os pequenos detalhes são fundamentais. Perfeito. Muito bem. Muito obrigado, então, a Dom Bertrand, por estar conosco. Sua Alteza, fiquei uma especial deferência à Pindamonhangaba, a mim, a vocês todos, e ao Brasil, sobretudo, né? Porque ele sempre diz que ele está a serviço do Brasil. É a serviço do Brasil. Seus antepassados foram os defensores perpétuos dessa pátria, e assim continua sendo com a geração de Dom Bertrand, seus sobrinhos, enfim, a Casa Imperial do Brasil. Marcos, você, então, alguma consideração final? Eu quero agradecer, ao mesmo tempo que cumprimentar mais uma vez Sua Alteza, cumprimentá-lo, Malcolm, agradecer pela confiança depositada no nosso trabalho, e quero agradecer a Beth por esse carinho também em aceitar o convite, agradecer a palavra empenhada. Ele é chamado Alexandre Pió por herança do apelido do pai, é Alexandre Pereira Costa. Agradecer, e com toda certeza nós teremos sim o orgulho de visitar Dom Bertrand junto com a Beth, com o Alexandre, uma comitiva, para levarmos as homenagens de Pindamonhangaba e também recebê-los aqui assim que possível. Muito bom. Então, mais uma vez, agradecemos a todos que participaram do Bertrand conosco aqui nessa live, um pouco do rico da história, não é? E convidar todos para a próxima live, que deve ser em Jacareí, tá bom? E nós vamos cobrir o nosso querido Vale do Paraíba, o grande eixo propulsor desse país, tá? Ótimo. Cantada. Quem quer falar mais alguma coisa? Senão, vamos agradecer e nos despedir. Só agradecer e viva o Brasil, né? Viva o Brasil. Viva o Brasil. Um abraço a Vossa Alteza, um abraço a todos nesta live, prazer imenso e fiquem com Deus. Amém. Obrigado, Alexandre, muito obrigado. Um nosso abraço a você, carinhoso. Esperamos encontrá-lo aqui em São Paulo, se possível também com o nosso prefeito, né? Sejam muito bem-vindos. Muito bem. Então, Obrigada. muito boa tarde e até breve. Boa tarde.